Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Sarraf e estamos aqui de volta na playlist Precificação. E esse episódio aqui, a gente vai fazer jornada dupla, que vai ser antifraude e pagamento, beleza? Então vai lá, se você está vindo pela primeira vez aqui nessa série por esse vídeo, lembre-se de ir lá pelo começo. Estou deixando aqui o link da playlist completa da série de precificação. São 14 episódios, tá? Fora vídeos adicionais aqui que tem dentro dela, com diversas dicas, tudo para você poder precificar do jeito certo. Mas vamos falar de dois assuntos aqui, que um deles muitas vezes é passado batido, principalmente por uma particularidade do nosso mercado de e-commerce, que é lojas que são pequenas ou médias, que usam intermediadores de pagamento. O que são esses intermediadores de pagamento? Mercado Pago, PayPal, PagSeguro, né, que é o PagBank, e por aí vai, beleza? Então, eles já possuem um sistema de antifraude e você nem percebe isso, mas eu vou trazer aqui algumas informações adicionais para você poder avaliar do jeito melhor aqui dentro do seu cenário, tá? Vamos falar um pouco de conceito dos dois, vamos para a planilha, a gente vai rascunhar, a gente vai brincar aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer para poder te orientar da melhor forma possível e você adequar esses custos. Um deles é bem pesado para a tua operação e talvez você nem imagine ou não saiba, beleza? Então, ó, antifraude. O que a gente vai falar aqui de antifraude? É para você não tomar golpe. Basicamente é isso. Né? Aqueles fraudadores, e hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem ataques massivos, onde quadrilhas entram e tentam passar cartões que a gente chama de operação esquenta-cartão. São cartões, dados roubados, e ele vai tentar passar, principalmente quando são segmentos com ticket médio baixo ou produtos supérfluos, bobos, e ele vai tentar fazer um ataque, e já aconteceu, pasmem, com o número que eu vou te dar, mais de 50 mil pedidos em uma loja em um dia. E esse risco, ele é muito grande. Por quê? Não é só o método de pagamento que você vai ter que prevenir. Muitas vezes eu vou ter que ter um carrinho, uma validação que é um humano, para justamente o robô não conseguir fazer isso. E isso está na mão, muitas vezes, da plataforma ou do método de pagamento, que ele percebe atividades estranhas e ele vai bloquear isso daí. O antifraude embutido no intermediário de pagamento, ele tem um crivo um pouco mais alto, que significa que a reputação daquele comprador, ela tem que estar ok dentro daquela carteira. Um intermediador muito utilizado e um dos mais utilizados aqui no Brasil é o Mercado Pago. Tá? Dentro dele já tem um histórico, principalmente quando o usuário já é um comprador do Mercado Livre. E aí esses dados serão validados. O que é feito na antifraude? Ele vai validar o comportamento do consumidor e ele vai validar junto, né, o comportamento de compra pelo produto barra loja que você está colocando. Vamos imaginar que essa pessoa só consome livros e do nada ela vai lá e compra uma geladeira. Não que ela só tenha crédito, mas que esse comportamento não tenha um perfil de fraude, tá? Só que o antifraude não vai fazer, né, jus à autofraude. Nossa, Sarraf, agora você complicou. Existe uma forma de fraude que a gente chama de autofraude. O usuário vai lá e ele tem 90 dias para ligar na operadora do cartão e falar que ele não reconhece a compra. E se ele conseguir juntar uma certa documentação, principalmente a ausência de e-mails de pedido, de confirmação de pagamento, ele consegue provar para a financeira, que está operando o cartão dele, que ele não comprou aquilo. E a financeira vai fazer uma operação chamada chargeback. Ela pega de volta o dinheiro e você não vai saber, porque você não vai ficar tirando relatório de 90 dias para trás. E isso é um problemão para o e-commerce. Então, algumas ferramentas evitam um pouco mais isso, principalmente via intermediário, porque aí ele vai ter que brigar com o intermediário falando, peraí, eu processei, eu sou da loja, eu consigo consultar essa informação lá. E aí a gente vai ajustando isso com a experiência. Infelizmente, é difícil vender, mas tem muito golpista, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, isso normalmente são dias específicos, horários específicos, e muitas vezes não é só a ferramenta, mas você olhar o comportamento dos pedidos. Teve um cliente aqui de autopeças que ele vendia muito pneu. E a gente percebeu que um pneu esportivo muito mais caro, que é um outro tipo de fraude, né, que é dar o golpe, ele começou a vender demais. E isso não aconteceu no passado, né? Então, o que eu estou dizendo com isso? Poxa, era um produto que não era tão vendido. Do nada começou a ser vendido. Já vamos olhar todos os pedidos.
Quando a gente começou a reparar nos pedidos, eu percebi o quê? Que todos estavam indo para a região do Tatuapé, em São Paulo, capital, o bairro do Tatuapé, e as ruas que o fraudador estava colocando, todos eram próximas, basicamente no raio de 2 quarteirões. Então ele pegou a rua da frente, a de trás, a do lado, né, a paralela, e eu falei, não, peraí, isso aqui tá estranho. E a gente começou a levantar as informações na internet. Então, um endereço era um endereço comercial, o outro era um prédio, o outro era uma casa. Eu falei, não, pera, não bate. E aí a gente começou a cruzar as informações do comprador. Não era o mesmo usuário, mas às vezes ele usava um e-mail que dava para perceber que foi gerado assim, poxa, não tem nenhum nome disponível, começa a jogar número. Tinha muitos números nos e-mails. E a gente percebeu, e a ferramenta antifraude aprovou esse pedido. A gente foi lá prontamente, entrou em contato com insucesso, não atenderam, e a gente começou a cancelar os pedidos. Quando cancelou os pedidos, ele tentou contato via e-mail, falando, cadê meu pedido? Eu vou reclamar, vou abrir reclame aqui, Procon, não sei o quê. A gente identificou aqui, mas a gente não localizou o endereço. Você pode mandar um comprovante? Aí pronto, foi o suficiente. Criou o trabalho, o fraudador ele vai parar de querer fazer aquilo. E, infelizmente, no dia anterior tinham ido 4 pedidos. Cada pedido de R$ 5.000, prejuízo de 20 mil. Mas nesse dia, a gente conseguiu evitar mais de R$ 80.000 em fraude, porque ele percebeu que passou e aí ele deu um golpe grande. Desses 4 pedidos, 3 a gente conseguiu entrar em contato com a transportadora e pedir a não entrega, né? Porque o pneu não dá para ir pelo correio, né? Então a gente foi lá, entrou em contato com a transportadora, já estava saindo para o centro de distribuição e roteirização, pedimos de volta. Tem um certo custo isso, mas pelo menos não é o prejuízo do produto. Chegou até o destino. E aí a gente atuou em cima dele e só perdeu um produto e conseguiu barrar e criamos alguns mecanismos de validação por ticket médio. Então, o que o fraudador ele vai fazer? Ele vai evitar o trabalho. Então, esse custo é um investimento que na planilha de precificação você não vai querer economizar, certo? Então, a gente vai tentar pagar para evitar dor de cabeça. Esse é um ponto, ok? Então, assim, eu queria muito que vocês não economizassem nessa linha, tá? Simples assim, beleza? Porque senão a gente está lascado. E aí o custo, né, poxa, era algo em torno de R$ 100.000 aqui que a gente estaria perdendo. Então tem que ficar atento também, além do antifraude, tá? Normalmente, vocês vão perceber que a fraude, né, aqui da parte da precificação, ela vem zerado. Por que ela vai vir zerado? Esse custo ele está embutido na forma de pagamento através do intermediador de pagamento. Quando você é uma operação um pouco mais robusta ou tem uma condição comercial boa numa rede car, numa Cielo ou na GetNet, eles não fazem um processo. Você tem que contratar uma solução adjacente de antifraude. E aí, normalmente, a gente recomenda quem? A ClearSale, que ela tem 85% de participação de mercado. E o que isso é importante? Ela tem muitos dados de fraudadores, minimizando a possibilidade. Dentro do antifraude aqui, eu tenho 2 formas de trabalhar. Só a validação e a validação com seguro. Caso eu tivesse um antifraude naquela situação e eu entreguei e ele aprovou o pagamento e eu protocolar e provar, eu tinha até R$ 5.000 de seguro para poder ressarcir esse pedido. A gente não tinha, infelizmente não pegou, porque o índice era muito pequeno. Então, são formas de você trabalhar. Quando a gente trabalha com uma solução específica, normalmente o custo vai oscilar entre 1% e 2% do valor da transação, tá? E aí precisa ver com o seguro o que vai acontecer aqui de adicional de valor. Mas é uma economia que ela não vai ser muito inteligente se você fizer. Então, vale a pena você colocar, desde que ela não esteja embutido no antifraude, no intermediário, perdão, intermediador, tá? Mas o custo disso tudo, ele é grande. E como o intermediador ganha dinheiro? Antecipando recebíveis, pagamentos. E isso é um mal que é tipo buraco. Você está cavando para baixo, está aumentando o tamanho do buraco. Por quê? Ele vai ganhar dinheiro com antecipação. Quando você opera com cartão direto e o sistema de antifraude, você tem a opção de receber antecipado, paga uma taxa adicional e isso fica muito visível para você, ou você vai receber no fluxo.
Se ele parcelou em 6 vezes, você vai receber 30, 60, 90, tanana, e por aí vai. Quando você está usando intermediador, a programação, muitas vezes, que ela vem configurada é recebimento em 2 dias, que é a maior taxa possível que você vai ter. Aí você tem a opção de 14 dias e você vai ter a opção de 30 dias. Só que você não consegue receber no fluxo. Ou é 2,14 ou 30. E ele vai te cobrar uma taxa de antecipação. É o benefício e o malefício que você vai ter ali dentro da solução. Legal, Saf, mas 8% tudo isso? Sim, e talvez esse custo aqui seja para parcelar a minha apenas 3 vezes sem juros. É muito caro. E eu vou te mostrar. Tá aqui, ó. As taxas do Mercado Pago variam dependendo da forma de pagamento, do prazo e recebimento do dinheiro. Vamos esquecer a maquininha, tá? Porque a gente vai usar link de pagamento ou checkout. Você pode receber na hora, na verdade isso aqui é na maquininha, mas se não me engano aqui na operação online são só 2 dias, 14 e 30. Eu sempre configuro para 30 porque a diferença ela é quase de 1%. É 1% sobre o faturamento, tá? E recebe a maioria dos meios de pagamento. Até R$ 2.000 ou acima de 15 mil, aí ele tem uma condição especial, mas é difícil você processar pedidos acima de 15 mil. Tá? Isso aqui eu estou falando meio que por transação, mas esse valor é da maquininha. Vamos aqui para a taxa de link de pagamento. Cartão de crédito, uma vez, 4,98, 5%. É muita grana, tá? Só que aqui tem embutido antifraude. Crédito em 14 dias, 4,49. Crédito em 30 dias, 3,99. Olha a diferença aqui de valor. Vale a pena você criar um fluxo de pagamento. Para isso, você precisa de um carinha que é muito deixado de lado, chamado fluxo de caixa. Beleza? E para te ajudar a minimizar o efeito do pagamento e fazer liquidez, a gente cria condições especiais para o pagamento em Pix para poder receber à vista. Para não ter que pagar 4,98, né, que seria no dia ou até 7 dias, na verdade aqui são 2 dias, se eu não me engano, 5%, ok? E você não ter a taxa do rotativo, que é as mensalidades, as parcelas. Então é 5% mais a quantidade de parcelas. A gente bate 12, 14, 15% muito fácil. Então eu prefiro dar 5% para o usuário, pago 0,99 no Pix, mas recebo à vista. E isso ajuda você na liquidez do seu negócio. São contas que a gente vai fazer, tá? Ele tem uma calculadora de taxas, mas aqui você tem que estar logado para funcionar, beleza? Ó, aqui são só as maquininhas, as bandeiras, os cartões, atendimento, pagamento de taxas. A gente não vai ter aqui do online. Mas eu abri aqui, ó, e tá aqui, ó. Mercado Pago Point, ele vai mostrar basicamente a maquininha. A condição de pagamento, ela vai ser relativamente parecida, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos colocar essa primeira aqui. Ah, mas aí já vai falar para eu comprar. Aqui dá para seguir uma base. Normalmente aqui, ó, quando a gente está falando da taxa de pagamento, opa, aqui embaixo tem, ó. Tá aqui, ó. Vamos imaginar que a gente vai receber em 30 dias. Aí eu não tenho a função de débito, só cartão, e lá ele falou que é 4,98. O que ele vai fazer? 4,98 mais 3 mais 8. Na verdade, em 3, desculpa, vou corrigir a informação. 4,98 em uma vez. Em duas, já vai para 8,19. Em 3, 9,57. 4, 10. No e-commerce, via link de pagamento, ele melhora um pouco essa taxa aqui. Mas, em média, para você parcelar em 12 vezes, no online, você vai ficar entre 14% e 20%. É muito dinheiro para você colocar. Eu vou simular aqui, tá, em 8%, que é uma média que a gente tem. Vou colocar 14%, eu já quase estouro a minha conta. Se eu colocar 20%, eu estouro a minha precificação. E aí eu já estou tomando prejuízo. Então não fecha a conta eu dar esse parcelamento. Só que tem segmentos de mercado que a gente precisa dessa condição comercial para poder vender. Então vou dar um exemplo. Tênis. É impossível você achar uma loja de tênis que não tenha 10 ou 12 vezes sem juros. Eu entrar no mercado parcelando em 3 com ticket médio alto, eu não vou vender nada. E isso vai influenciar a taxa de conversão. Então, na planilha de precificação, a gente vai ter que trabalhar essas duas linhas aqui para encaixar e deduzir, né, abater as outras, porque isso aqui vai virar uma condição comercial elegível para você vender ou não vender. E aí você precisa se preocupar com isso. 8%, a gente precisa ver uma média. Por quê?
algo em torno de 65% das transações são cartão de crédito e algo em torno de 35% são pagamentos à vista. Então, o peso da taxa ela vai diminuir perante ao pagamento. E aí você precisa fazer essa média, tá? Dá para fazer essa conta. Na dúvida, joga no ChatGPT, você consegue, mas você vai ter essa situação. Então, a gente tem que ponderar um realizado, mas o certo mesmo seria simular aqui, e se o cara pagar em 14% aqui, lá, as 12 vezes sem juros? Cara, eu vou ficar muito justo aqui na minha conta. Então, tem que tomar cuidado com isso, por isso que muitas vezes a gente viabiliza boas condições de um pagamento à vista para minimizar esse efeito e esse impacto. É uma linha super importante, ela influencia diretamente a taxa de conversão e eu preciso que você tome cuidado nessa conta e não deixe ela de lado, tá? Então, eu tenho que levar em consideração, eu tenho que simular. E outra coisa que você vai acabar vendo é você precisa ver a taxa de aprovação de pagamento. Eu acabei de receber um relatório aqui de uma cliente que migrou o método de pagamento e ela está com 30% mais negativa. Quando você muda o método de pagamento, você está mudando o algoritmo de avaliação. Você é novo naquele método. Ele leva um tempo para rodar. Normalmente, ele se adequa em até 3 meses de processamento. E aí melhora. Se ficar com mais de 10% de reprovação, vamos avaliar outro método de pagamento, que a gente está perdendo dinheiro ganho. Tá? Só que se isso for de fraude, você vai avaliar as negativas, aí ok. Né? Porque está protegendo o teu patrimônio. Agora, se os motivos são falta de contato, ou ele não especifica o motivo, ele está com um crivo muito alto de reprovação, eu acho que vale a pena a gente testar. Mas, será que não vale, então, de repente, 2 métodos de pagamento? Sim, a gente pode testar. Ou ver que o cartão não passou, oferecer uma condição à vista com algum brindezinho, né, com alguma vantagem financeira para ele poder escolher esse método e isso ajudar a gente. Beleza? Cuidado, façam a conta, tomem muito, muito, muito cuidado com as taxas, porque geralmente o pessoal não se atenta ao fluxo e não vê a quantidade de parcelamentos e não faz a conta real. Está deduzindo, tá? Quando a gente coloca 12 vezes sem juros, a maioria dos usuários acabam parcelando em 6. Quando a gente coloca em 6, a maioria parcela em 3. E quando coloca em 3, a maioria acaba fazendo ali meio que uma distribuição entre 1 e 2 vezes, porque tudo vai determinar do valor médio do seu produto e aquilo que vai caber no bolso do usuário como parcela. E aí a gente vai testando, vai degustando, vai vendo, vai sentindo para poder trabalhar numa melhor forma possível. Beleza? É isso, tem que tomar cuidado, é um custo que pode ser perigoso e pode ser alto, pode ser perigoso em pesar muito para você, pode ser perigoso de você querer economizar e virar um prejuízo, virar uma perda. E isso a gente não quer, porque já dá um trabalhão trazer pedido, imagina ficar perdendo. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais vídeos aqui da playlist da precificação. Fique ligado nos próximos conteúdos e confira a playlist completa. Recomenda para quem faz parte do e-commerce, quer trabalhar melhor, quer compor oferta melhor. A gente tem a parte ali de marketplace que já foi explicado aqui na trilha, né? Então, assim, vale a pena sim conferir esse material e essa planilha, como eu sempre mencionei, ela é pública, ela é aberta, ela é de graça. Vá sempre pelo link que eu estou colocando aqui na descrição para garantir pegar as versões atualizadas dela, que eu sempre acabo fazendo uma melhoria ou outra. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like no vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo aqui da série da precificação. Vídeo novo toda segunda-feira no canal. Um abraço e até mais.